Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Sexta-feira, 17 de março de 2023. Aeronaves da Polícia Federal vão levar armas e mais 90 homens da Força Nacional ao Rio Grande do Norte ainda hoje. O mesmo embarque vai levar o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, para Natal, onde vai se reunir com a governadora Fátima Bezerra e o gabinete de crise montado para enfrentar a onda de violência no estado. O Ministério da Justiça também autorizou um reforço da Polícia Rodoviária Federal com 300 agentes sendo deslocados do Nordeste para montar bloqueio em estradas e colaborar com o patrulhamento nas cidades mais atacadas. Ao menos 9 armas registradas em nome de um CAC foram apreendidas numa operação em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A ação combate o trabalho similar à escravidão. A Polícia Federal identificou 6 suspeitos de fazer parte de uma organização acusada de participação no caso dos mais de 200 homens resgatados em fevereiro em situação irregular que trabalhavam na safra de uva na região. O Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e a comissária para direitos humanos, ou melhor, direitos da criança no país. Os dois são acusados de deportar menores ilegalmente de áreas ocupadas na Ucrânia. O tribunal informou que o procedimento costuma ser secreto, mas houve a divulgação do caso para sensibilizar o público sobre os crimes cometidos. No horário de Brasília, 4h06. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. São 4h06. Muito boa tarde para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias. 4h07. O relógio pulou, hein? Tá pensando o quê? Sexta-feira até a hora tá passando mais rápida. Que embora a hora nesta sexta-feira, dia 17 de março. Sexta-feira... Olha, caiu de novo a câmera. Estamos no estúdio móvel aqui da Central Brasileira de Notícias, o News Truck. Para você que está com a gente acompanhando no YouTube, está vendo um pouquinho de Louveira. Para você que está no rádio, estamos direto da cidade de Louveira, o Circuito das Frutas. Isso porque Louveira comemora 58 anos no dia 21 de março e a CBN está aqui fazendo a sua parte em relação à presença nas nossas comunidades. Fique à vontade, você pode, inclusive, se estiver passando pela estação ferroviária de Louveira, bater aqui no vidro do nosso aquário, do nosso estúdio e participar do nosso Arena de maneira mais interativa. Buzine, bem lembrado, Elton Grimaldi. Buzine, vamos ver quantas buzinadas nós vamos receber até o fim do dia aqui no nosso estúdio móvel na estação ferroviária em Louveira. Hoje eu vim sozinho, os meus companheiros mal acabados me deixaram aqui, ainda bem que tem o Marco Guarizo, se solidarizou e falou, não, eu vou ficar contigo para você não ficar sozinho, porque Carlão de Freitas disse que estava com a encravada, não podia viajar,
E o Fábio Scheib falou que tinha fobia da rodovia travada nesse horário do fim da tarde. Então eu vim sozinho. Mas os mal acabados estão no estúdio. Boa tarde, viu, Carlão de Freitas? Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Boa tarde especial aí ao público de Louveira, ao morador de Louveira. Verdade, hein? Hoje eu fiquei por aqui. Você sabe, o Eliel, na realidade, eu estava junto com o Heitor Esmeriz, mas o Heitor preferiu ficar recluso. Você achou o Heitor? Eu achei o Heitor, mas eu não vou falar. Não pode? E o Heitor preferiu ficar recluso e eu vim para o programa. Mas você está em boa companhia aí. Guariz é um grande parceiro. Não falar nada, não. Os caras me abandonaram. A companhia melhor é do Naldo Araújo. Grande Naldo, hein? Desde as 4 da manhã aqui em Louveira. Rapaz, se a gente fala pra ele que o estúdio móvel tem que estar pronto às 9 da manhã, o cara sai no outro dia, no dia anterior. Se a gente fala que tem que estar pronto meio-dia, ele sai da emissora às 3 da manhã. Sabe o que é isso, meu caro Carlão de Freitas? Precaução. Ah, esse é fera, né, o Eliel? O Naldinho é muito fera. E em dose dupla. Veio ao mundo em dose dupla, porque um só não daria certo. Verdade. Pra você que tá acompanhando a gente, olha que fundo bacana. Da Estação Ferroviária de Limeira. Aliás, vai ter festa. Louveira, isso. Vai ter festa aqui em Louveira, no aniversário da cidade, vai ter show do Daniel. Boa. Ah, lembra uma aí do Daniel, Carlão? Aquela. Ah, eu adoro amar você, como eu te quero, eu jamais quis. Não lembra mais não. Não lembra mais não, deixa pra lá. Fábio Scheib, hoje o Fábio Scheib estará no nosso call center. Ele que vai receber as mensagens dos ouvintes que já estão participando com a gente no 19 99186 9070. Cada dia mais forte, hein, Scheib? Boa tarde pra você. Boa tarde, Eliel. Como vai? Tudo bem por aí em Louveira? Muito calor? Aqui no estúdio móvel não, estamos a 22 graus e subindo. Ah, que delícia, hein? Mas fora do estúdio móvel tá aquele bafão de inferno, né? Aquele calor interessante. Estou aqui no seu lugar, viu, Eliel? Aqui, literalmente, na sua cadeira aqui, com toda... Peço licença, peço permissão pra você aqui, pra poder ajudar nesse programa, não é? Esperando a participação de todos os ouvintes aqui pelo 19 99186 9070. O bom de estar com o Guarizo aí é que a volta vai ser animada, muita conversa, hein, com ele. Tô até vendo. O Guilherme se livrou de uma. Na hora que eu falei que o Guarizo ia ficar, o Guilherme falou assim: me dá a chave aí, pelo amor de Deus. Boa tarde, Marco Guarizo. Grande Marco Guarizo, tudo bem? Essa bandeira do Rádio Campineiro. Que honra! Boa tarde pra você, Eliel Almeida. Boa tarde a todos. Como é bom participar dessa resenha esportiva, né? Geralmente eu saio do estúdio CBN, vou editar alguma entrevista, vou fazer alguma coisa, mas eu tô sempre prestando atenção no que vocês estão falando, né? Então participar com vocês hoje é uma honra. O rapaz não consegue tirar o carro daqui, hein? O Guilherme vai aprontar. Ele tá dando a ré pro lado errado. Se tá ouvindo a gente no FM, já sabe. Olha, passou alguém e buzinou. Não sei se é porque tá ouvindo a CBN ou porque o Guilherme fez alguma barbeiragem. Eu tô na dúvida. Se você estiver ouvindo a CBN... Tem aqui, imagens. Tem imagem do Guilherme aprontando ali com o carro, olha lá. Se você o cara não consegue sair daqui. Se você estiver ouvindo a CBN, passar aqui na estação ferroviária, buzina. A cada buzinado, uma música nova do Daniel que o Carlão de Freitas vai cantar. Boa! A cada buzina tem... Não, essa daí é do Elton. Essa é do Elton, não vale. Tem que ser uma do ouvinte, hein? Manda aí, manda a sua buzina aqui na nossa estação móvel, na nossa unidade móvel News Truck da CBN. Hoje estamos em Louveira, porque a cidade vai fazer aniversário. Louveira tem time de futebol, ô Marco Guarizo? Profissional, no momento, não. Aliás, eu não lembro se teve, né? Eu sei que o pessoal aqui de Louveira torce pelo Paulista de Jundiaí. Fábio Scheib já deu trabalho ali no call center, ó. Já tá com dificuldade para receber os áudios. Vamos aguardar. E aquela pergunta de sexta não podia faltar, né? Qual o petisquinho para esta sexta, 17 de março? Abre uma aí pra nós, Elton. Já abre aí que eu vou pôr na mesa, tô fora da redação mesmo. Hoje pode. Hoje pode. Chefia não tá assistindo. É hoje. Abre uma pra nós aí já pra colocar aqui na mesa, ó. Vamos ver. Daqui a pouquinho o Elton vai abrir. Ele foi buscar na geladeira. Aí, ó. Aí. Ó. Ei, que lasqueira. Começou, hein? Que é isso?
991-8690-70 é o WhatsApp da CBN Campinas. Vamos juntos até às 5 da tarde. Eu quero a sua buzinada. Passa no estúdio aqui na estação ferroviária, senta o dedo na buzina. Rapaz, buzinou, não sei se era pro Guilherme ou pro estúdio, mas o Guilherme quase bateu o carro. Mas já deixou o local, já está na estrada rumo a Campinas. Vamos torcer para que chegue bem. Se você estiver no YouTube, participe com a gente também, deixa o seu recado, a sua mensagem. O Daniel França fica feliz. Quando mais ouvintes participam interagindo aqui com a gente no YouTube, ele fica muito feliz. A Central Brasileira de Notícias está no ar com o Arena. Vamos até às 5 da tarde, ou um golinho mais, afinal hoje é sexta, né? Chegamos. Arena CBN. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa CBN Campinas. Há 32 anos, Toyota é Nipocar. Neste mês de março, toda a linha Corolla Sedan 2023 com taxa zero ou IPVA grátis. Você escolhe. Entrada de 70% mais 12 parcelas. Consulte condições. E ainda, Hilux Conquest e Hilux Limit 2023 com bônus de 30 mil e vantagens para usar como quiser. Documento ou seguro, ou taxa, ou revisão, ou acessórios. Consulte condições. Compre seu Toyota com as melhores ofertas na Toyota Nipocar. 2 lojas em Campinas, na Avenida Barão de Itapura e na Luiz Otávio, próxima a CPFL. No trânsito, escolha Arena CBN. Cerveja de garrafa para uma menina muito especial. Esse programa tá descambado mesmo, hein? Volta do nada com uma música. Mas essa música é boa pra sexta, hein? Mas gosta de boteco, de cerveja, de garrafa. Vai estar em Campinas no fim de semana, Atitude 67. Vai tá? Vai. Legal, né? Qual? Na onde? Aí você me pegou, eu só vi a chamada dos nossos colegas do G1. Que legal, Atitude 67. Já fui no show desses caras, é muito bom. Já foi, Carlão? Nunca fui, mas essa música é sensacional, né, Léo? Nossa, isso é muito bom. Você já foi, Fábio Chaves? Você vê diferença entre a cerveja de lata e de garrafa? Assim, é perceptível pra você ou não? Só na de Agudos que eu vejo a diferença, na de lata não. Mas tem, eu não sei como chama aqui em Campinas, mas lá pra região de Rio Preto se chama Romarinho, que é de 300 ml. Rapaz, é um nome ligado ao futebol, né? É a pequenininha, né? Aquela pequenininha lá. Oi, aí, rapaz. Não é barato o show da Atitude 67, não. Quanto que é? Não, só tá o local ali. Então não deve ser barato, não. Ô, Fábio Chaves, já foi no show da Atitude 67? Nunca fui não, Eliel. Seria um prazer. Se você me convidasse pra ir aqui em Campinas, presenciar essa boa banda que faz muito sucesso. Tô aguardando um convite seu pra um negócio aí até ontem. Vamos esperar. Ô, Carlão de Freitas, o que tá acontecendo com o Vascão, hein, Carlão? Meu Deus do céu, hein? Seria muito errado eu dizer que o ABC deu aula? E o que tem de meme do Pelé cantando a música do ABC, ABC. Cara. Sensacional, mas o Vasco não fez uma boa partida, o ABC jogou recuado, claro, o empate levava a decisão para os pênaltis e nas penalidades o Vasco se deu mal. Destaque negativo para Pedro Raul, né? Não consegue converter um pênalti, foi muito cobrado pela torcida vascaína. E mais uma zebra aí envolvendo a Copa do Brasil. O ABC tudo bem, é um clube de Série B, né, um clube acostumado às decisões no campeonato estadual, mas de qualquer maneira não deixa de ser surpreendente, né, uma vitória, uma eliminação do Vasco em pleno São Januário. Eu achei, você achou, Gorizão? Vascão, o Botafogo passou, né, depois do sofrimento lá que foi na primeira fase contra o Sergipe. ABC. O Vascão passou, o Botafogo passou, mas o Vascão não passou não, né, Guarizo? Jogou muito mal, né? Aquele time que encarou o Flamengo na segunda-feira pelo Campeonato Carioca, perdeu por 3-2, porque, claro, o Flamengo é melhor, né? Quando o Flamengo tiver
no nível dele, é muito difícil para qualquer time competir. Mas ontem o Vasco estava travado dentro de campo. Claro que o time entrou recuado, como disse o Carlão, né, o time do ABC, mas o Vasco totalmente sem criatividade. Tem muita coisa ali que precisa ser melhorada, né, nesse time. Já tem crítica para cima do Maurício Barbieri. Eu vi o Edmundo nas redes sociais falando que o time foi mal escalado. É complicado, né? O Vasco tá numa reconstrução. Mas quando joga dentro de casa, com todo o respeito ao ABC, que eu soube ontem também que é Guinness Book, né? O clube que mais venceu um único torneio, 57 vezes, o estadual, campeão do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte que é o Capixaba não, como que é o nome? É o Potiguar. E o Vasco ontem irreconhecível dentro de campo. Parecia o Vasco... Ou talvez não, né? Nos piores momentos dele da Série B. O Vasco que a gente viu jogando contra o Flamengo não era o de ontem. Eu fiquei com essa sensação de que jogo grande, clássico, os caras crescem, Fábio Scheibe, mas jogo comum seria um certo menosprezo, por isso que às vezes perde a classificação para um adversário que você olha assim e fala, tô tranquilo. A zebra até rondou ontem lá no Rio de Janeiro, mas eu acho que no caso do Vasco, o Vasco tem muita dificuldade nesse começo de trabalho do Barbieri em propor o jogo, né? Em jogo maior, assim, contra o Flamengo, por exemplo, até contra o Fluminense, jogo de igual para igual, o Flamengo vai para cima, o Fluminense vai para cima, o Vasco acaba jogando melhor, mas quando tem que propor o jogo, meio de criação mesmo ali, ele se complica mais, como aconteceu ontem, né? Não teve muitas chances, não conseguiu ir pro ataque, chutar a gol, tudo mais, e acabou se complicando, e nos pênaltis vem aquela aura já, né? Esperando aquela coisa pesada do Vasco, né? A nossa zebrinha aí, ó, pra você. Tem que muita tá no gente YouTube, participando aqui, viu, Eliel? Eu vou chamar já você com a participação dos ouvintes. A zebrinha, pra quem tá no youtube.com/CBN Campinas, ela passou há pouco aí. O que a galera tá dizendo pra você, Fábio Scheibe? Põe no rádio aí. Tem muita gente que conhece bem Louveira aí. O Guariz vai ficar feliz com uma mensagem aqui. Ouve aí. Da grande equipe, Morim Louveira, ótima cidade. Espero que todos foram bem recebidos aí. Um abraço a todos, bom trabalho. Tudo de bom. Marcelo Jardim Marisa. Ô Marcel, obrigado pela mensagem. Faltou só aquela ampolinha lá, mas daqui a pouco chega uma aqui. Tem mais mas mensagem. Tá ótimo. Pode pôr no ar aí, Elton. Boa tarde a todos, Demian de Campinas. Ô Demian. Eu conheço muita gente em Louveira. Manda passar aqui. Tem até família que mora aí. Boa. E todo mundo que eu conheço de Louveira é palmeirense. Então tem gente que tá em casa aqui hoje. Né, Guariz? O secretário que veio aqui, o secretário Pedro, é palmeirense. Palmeirense. Boa. Tem gente que tá em casa. Carlão de Freitas estaria em casa, se cá estivesse. O Naldo está em casa. O Naldo Araújo tá nem casa. Tanto, viu, Léo? Não tem esse privilégio de torcer para o Palmeiras. Tá bom. Ô, Carlão. Oi. Você chegou a ver um vídeo do Zé Neves, amigo nosso, humorista, que ele é pontepretano, né? E tava falando que a torcida do Palmeiras a torcida do Palmeiras empatou um clássico com o São Paulo, foi pichar muro. Torce uma semana pra Ponte Preta pra você ver o que é bom. Rapaz do céu, já pensou, hein? Ia pichar muro todo dia. Brincadeira, né? Brincadeira. Bom, são 4h21. Se tiver mais ouvinte, põe no ar aí, Elton. Manda pra gente aí. Oi, Léo, tem gente aqui perguntando, tá mandando mensagem de texto aqui também, como o Wilson Rocha tá perguntando aqui como ficou a parcial de ingressos pra torcida da Ponte amanhã no Palma Travasso. Já vendeu bastante. Você tá sabendo de alguma coisa aí, Carlão? Olha, eu não tenho a parcial de ingressos não, mas com certeza a torcida da Ponte vai comparecer em grande número amanhã no Palma Travassos para dar aquela força para a Macaca, mas também creio que os ingressos não se esgotaram, porque senão haveria aí alguma informação de que acabaram os ingressos, mas as vendas, pelo menos no início da semana, estavam boas. E o Fábio Veloso tá perguntando aqui como ficaram os confrontos da Champions, viu? Se quiser, posso passar para eles aqui como ficou. Real Madrid, Chelsea, Benfica, Internacional de Milão, Manchester City, Bayern de Munique. Aliás, que jogo, hein? Nossa. Manchester City e Bayern de Munique. Eu nem falo do Real Madrid e Chelsea porque vai ser um atropelamento pro Real Madrid. E outro jogo bom, Milan e Napoli. Jogão. Meu Deus, só jogão. Aliás, Benfica, Internacional, Milan e Napoli, um desses quatro já é finalista, né?
Porque seria... as chaves estão direcionadas assim. O que seria legal, né? Muito. Eu acho que é a parte mais legal dessas semis. Tudo bem, o Milan já foi um multicampeão, hoje já não vive ali aquele grande momento. O Napoli nunca foi campeão da Champions, já foi da UEFA, o Benfica multicampeão também, mas em outra época, e a Inter no início dos anos 2010 ela teve um bom momento, mas sim, de uns 10 anos pra cá seria realmente um finalista diferente, muito bacana. Bom, tem ouvinte mandando áudio, vamos acompanhar o que a galera tá dizendo no áudio. Boa tarde, pessoal da CBN Campinas, do Arena, que é o Anderson Simoni de Vinhedo. Ô, saudações, Lusa. Vamos, Lusa. Vocês estão aí em Louveira, hein? Tamo. O Lupe aí que deu azar pra Português naquele jogo contra o Guarani, hein? Uma dica pra vocês aí, vocês têm que ir em Vinhedo na charcutaria comer um torresmo de rolo, hein? Sextou. Grande abraço, fique com Deus. Uma barrinha de cereal numa sexta-feira dessa, hein? Um calorzinho, aí uma dessa daí que o Elton abriu pra nós. O Lupe e o Carlão nós não trouxemos. A última vez que a equipe foi completa pra fazer o News Truck, nós fomos pra Paulínia e caiu o mundo. É frio. Aí por precaução a gente falou assim, não, vamos só eu, o Guarizo já tá lá. O Lupe, inclusive, nós tiramos ele hoje do programa. Ele estava muito chateado, entrando num sério quadro de tristeza profunda por conta do... o sarcófago dele. Então nós falamos, reflita, pense essa sexta-feira, veja se você vai querer continuar com o quadro ou não. E Heitor segue naquela saga, né? Pra ele todo dia é sexta-feira, na sexta então esquece. Deu um minhacher daqueles de 2 semanas sem encontrar o Heitor. Aniversário, hoje ele falou que a sogra tá doente. Cada dia é uma coisa, né? Como pode, hein? O filho fez 3 aniversários esse mês, agora a sogra tá precisando de uma ajuda. Aulas com Vitor Pereira. Ah, com certeza teve, hein? Ô Eliel, você tá deixando o pessoal aqui com água na boca, viu? Por conta do quê? Tá todo mundo falando aqui de cerveja, de tomar bem gelada, de fazer aquele barulhinho, clec, tchá. Sabe como que é? Como que é o barulhinho? Clec, tchá. Deixar a latinha de boca aberta e traçar uma bela porção de costelinha palmeirense, pois aqui o JP Moraes. A gente tá tirando um sarro, né? Costelinha boa. Costelinha palmeirense. Aliás, acabou a graça do Palmeiras, hein? Palmeiras esticou o elástico até onde dia, domingo, no fim do programa me aguarde, Carlão. Será? Domingo, eu vou mandar aquela, hein? Vou mandar aquela no fim do programa. Eu acho difícil, eu acho que o Palmeiras vai disputar mais uma final aí do Campeonato Paulista, embora o Ituano já tenha aí aprontado para o Palmeiras, mas o Palmeiras vive um momento sensacional, acho que não vai ficar de fora não, Eliel. Tá bom, teremos. Mais gente aí, Fábio Scheib? O Edu Donata fala que a cerveja que você estava falando aqui em Campinas é conhecida, aquela cerveja que vocês falaram de agudos, é conhecida como barrigudinha. Barrigudinha. De 300 é a Romarinho, ml. Isso, Romarinho, 300. É que eu não bebo, então não sei. Se fosse whey, eu saberia, viu? Não bebe. Não bebe mesmo? Não bebe. Não gode. Enfim. Gente, uma situação triste para essa sexta-feira de futebol. Lucas Leiva anunciou o fim da carreira, problema cardíaco. Triste, por um lado, porque é um talento que de maneira precoce, devido às fatalidades aí, né, do corpo humano, acaba abandonando o sonho de ser jogador de futebol. Mas feliz por outro, depois de que tivemos aquela fatalidade com o Serginho, né, do São Caetano, foi em 2004, no jogo no Morumbi. A coisa no esporte mudou bastante. Para o Lucas Leiva identificar esse problema no coração, com toda certeza, uma bateria de exames foi feita. É triste porque é um baita jogador, mas talvez, e aí eu pergunto até para o Carlão, explica-se, Carlão, o motivo de talvez o Lucas não estar rendendo aquele futebol que o levou para a seleção brasileira? No tempo que ele estava em atividade, até no pouco período, né, neste retorno ao Grêmio, o Grêmio vivia aquela fase irregular dentro da Série B, apesar de ter conquistado o acesso, mas o Grêmio em nenhum momento foi brilhante dentro da competição, e o Lucas Leiva fez parte, né, deste contexto. Talvez veterano também, mas como você disse, Eliel, é claro que é triste por ter aqui mais uns 3, 4 anos de carreira, mas a própria entrevista coletiva do Lucas foi bem esclarecedora. Ele se dizia, claro, triste
pela situação, mas com o dever cumprido, encerrando a carreira no Grêmio, a situação financeira dele muito tranquila, um cara de cabeça boa, um cara que fez muito bem ao futebol, se destacou no futebol inglês, né, mais precisamente no Liverpool. Então, encerra uma carreira, claro, de uma maneira precoce, mas com o sentimento do dever cumprido, encerrando no seu clube de coração. Foi muito legal. Eu também acho. Bom talento, né, Guarizo? Pena que... Grande jogador, uma carreira muito importante na Europa, né, no Liverpool, na Lazio, no futebol italiano, né? Mas é isso, acontece como aconteceu com o Agüero também, o Sérgio Agüero, agora há pouco no Manchester City, né? Melhor se resguardar, ele tem uma carreira muito importante, uma carreira muito boa, fez a independência financeira e agora pode até seguir no futebol de outra maneira, né? Mas melhor ele se resguardar. Mas é triste, é sempre triste. A gente gosta de ver histórias como a do Washington, por exemplo, o centroavante que voltou, o Eriksen da Dinamarca, né, que aconteceu o que aconteceu lá na Eurocopa, ele chegou voltou a ficar também. Desacordado, cara. Sim. Mas o Lucas sai num bom momento e é melhor para ele, né? Infelizmente, gostaríamos de vê-lo mais em campo, mas o carimbo dele da carreira tá feito. Só para deixar claro, é Lucas Leiva, viu, gente? O que eu falei? Não, você falou correto. É porque no começo eu falei muito rápido e pode ter passado ao ouvinte a sensação de que eu falei Lima. Depois que o cara começa a jogar no Santos, você quer pregar uma peça dessa no torcedor do Santos? Não, mas tudo bem, né? O Lucas Lima voltou, a gente ainda tá assimilando essa situação. Mas enfim, né? Lucas Leiva, tá bom? Tem mais ouvinte aí, ô Fábio Scheib? Tem mais ouvinte, o Eltão tá pondo no ar aí já. Boa tarde, pessoal. Tudo bem por aí? Tudo ótimo. Aqui estamos pensando em comer uma pizza no palito de calabresa cebolada e um refri com colarinho. Professor Eduardo Coelho, do Jardim Santana. Abraços. Boa, Eduardo. A pizza eu não sei se eu encaro com refri com colarinho não, mas o refri deixa comigo. A pizza eu não sei. Passa mas pra como mim. Que é a pizza no palito, Guarizo? Ela é cortada em quadradinhos, né? Não é a de triângulo? Não, ela em vez de você cortar em 8 pedaços, você quadricula toda ela e vai puxando no palito, como se fosse uma porção. Isso. Entendi. Em alguns lugares é chamado de pizza aperitivo. É mais pra enganar, né? Porque você acha que você tá comendo pouco e na verdade você mandou 15 pedaços. Olha, eu gosto sempre de acompanhar com alguma coisa, né? Com alguma comida. Mas combina água de cachoeira com pizza? Combina. Opa! Não combina não, é carboidrato puro. Mas... Combina ou não, Carlão? Olha, eu confesso que até nesse estilo de pizza cortadinha, essa aperitiva, eu encaro com uma boa cervejinha. Eu acho que dá pra encarar, viu, Eliel? Acho que você precisa aí aprender este tipo de degustação. Eu acho que cabe sim, não sou tão radical, não. Até sopa combina. Vambora pro Repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. O Corpo de Bombeiros suspeita que o helicóptero que caiu em São Paulo se chocou num coqueiro e se destroçou no ar. 4 homens morreram na queda que aconteceu na Barra Funda, zona oeste da capital paulista. Eles já foram identificados pela polícia, mas os nomes não foram divulgados. A aeronave estava ocupada dentro da capacidade. Os tripulantes voltavam de um almoço no Guarujá, no litoral paulista. A mulher que pichou a estátua da Justiça em frente ao STF, o homem que furtou a bola autografada por Neymar e o mecânico que sentou na cadeira do ministro Alexandre de Moraes durante os atos golpistas de 8 de janeiro foram presos na 8ª fase da Operação Lesa Pátria. A ação identifica pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram as manifestações. A Justiça emitiu 46 mandados de busca e apreensão e 32 ordens de prisão. A operação é realizada em 9 estados e no Distrito Federal. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu hoje 2 alertas de chuvas intensas para 214 cidades da Paraíba. Os 2 avisos valem até às 10 horas da manhã de amanhã. Para as cidades sob alerta laranja, a previsão é de chuvas de até 60 milímetros por hora e até 100 por dia, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. No horário de Brasília, 4h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. 4h33. Meu caro Mário Quintino, fala pra gente como que está... Como, na verdade, primeiro, né? Como tá a Anhanguera, que é o trecho que complica um pouco mais nesta sexta-feira, mas enfim, no geral, como estão as rodovias aqui da região metropolitana. Boa tarde pra você. Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Vocês conseguem me escutar por aí? Eu acabei não ouvindo você, mas eu vou trazendo as informações então. Eu trago informações da rodovia Santos Dumont porque o nosso ouvinte diminui a velocidade em Indaiatuba, proximidades ali do quilômetro 54, para quem vem em direção de Campinas. Inclusive tem uma sinalização de problemas com o veículo. Atenção aí pela Santos Dumont. No sentido contrário, para quem sai de Campinas, aí a movimentação já é intensa na altura do Osiel e um pouquinho mais à frente na passagem pelo Jardim São José. Eu trago informações também para o nosso ouvinte que segue em direção da capital, aí precisa de atenção tanto pela rodovia Anhanguera quanto pela Bandeirantes, as duas têm lentidão na altura de Jundiaí, então atenção aí pelo sistema Anhanguera Bandeirantes. Eliel. Tá certo, viu, Mário? A gente te ouviu sim perfeitamente e você volta daqui a pouco dentro do ponto final, porque sexta-feira é dia de trânsito carregado aqui na região metropolitana de Campinas. E se você nos ouviu também, dá um sorriso aí no... Ah, ouviu, tá certo. Tudo Obrigado, certo. Mário. Abraço, meu cara. Bom final de semana, abraço. Valeu. Escavadeira hidráulica PC210 10M0 com condições especiais. Acesse o site pc210komatsu.com.br. PC é Komatsu. Venha conhecer a nova geração do Audi mais vendido do mundo. Audi A4, agora com novo motor 2.0 turbo híbrido leve, Audi Virtual Cockpit Plus e rodas esportivas Aro 18. Bônus de R$20 mil com taxa zero em 24 meses. E as 3 primeiras revisões grátis. Mas venha logo, porque essa promoção é por tempo limitado. Audi Center Campinas. Esportividade e sofisticação em um único lugar. WhatsApp 3344-1200. No trânsito, escolha a vida. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Hora do Vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. 4h36, vou falar um negócio pra vocês. Tá sendo uma sexta-feira daquela. O Heitor Esmeriz puxou a fila, o Lupe já foi embora, já vazou. E agora o Pio também sumiu, pra rimar até. Vamos então trazer o Marco Guarizo, que amanhã tá na transmissão do Vôlei Renata, jogo fora de casa. E, aliás, precisa voltar a vencer o Renato, hein, Guarizo? Sim, Eliel Almeida. Amanhã tem uma partida muito difícil contra o adversário que é muito forte em casa, a equipe do Blumenau, que está em busca de uma vaga nos playoffs da Superliga. O Vôlei Renata já está garantido, mas ainda está na 5ª colocação, ou seja, nesse momento decidiria as quartas de final fora de casa, por isso precisa voltar a vencer essa partida. Amanhã, 9h30 da noite, eu narro, Renata Rondini comenta, a partir das 9 tem transmissão aqui na CBN Campinas, Eliel. Esse é o famoso e mais original nos embalos de sábado à noite. Literalmente. É isso aí, amanhã pra quem gosta de vôlei tem transmissão aqui na CBN, viu, Elton Grimaldi? De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você.
No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis válidas para o Clube Good Bom. Confira: linguiça toscana Seara 16,98 kg, óleo de soja soia 900 ml 6,49, cerveja Spaten lata 350 ml 3,69, azeite português extra virgem Galo 500 ml 25,99. Ofertas válidas de 17 a 20 de março. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples, beba com moderação. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. É comigo, hein? Sextou, sexta-feira, 17 de março, de volta com o nosso Arena CBN. Bom, o Fábio Scheib, tem ouvinte mandando mensagem pra gente. Tem gente falando da gente, Fábio Scheib? Não para o WhatsApp aqui, viu, Eliel? Tem muita mensagem. O Elton já tá preparado para apertar o play ali no computador para nós ouvirmos as mensagens dos nossos queridos ouvintes. Dá o play aí. Pessoal da CBN. Tarde. Aqui é o Jair. Ô, Jair. A barrigudinha, no Nordeste, dito por um amigo meu que frequenta o Nordeste com muita frequência, chama-se de periguete. Periguete, já ouvi. Tem mais. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, Arena CBN. Parabéns pelo programa, amigo. Parabéns pelo programa aí. Todo dia eu estou aqui ouvindo atentamente vocês debatendo futebol aí e as resenhas. Cadê o Rafael Pio? Subiu o Pio? Abraço, amigo. Bom programa. É o Anísio do Carlourense, Campinas, São Paulo. Abraço. Procura o Pio. Ninguém acha. Pio, Lupe, Heitor Esmeriz. Se essa turma armou um negócio e não chamou nós... Ô, Eliel. Aí tem briga, hein? Eliel. Oi. Você lembra aquele caso do Flamengo, do bonde da Estela? Esse é o... Vou falar um negócio. Esse bonde, é uma dificuldade. É pra essa música mesmo, porque os caras são esquisitos ainda. E o melhor foi a entrevista do Paulinho, quando ele é emprestado pro Santos, né? O atacante que veio pro Guarani depois. Ele é perguntado se gostava muito da noite. Ele falou: todas as fotos que tem desse dia aí são de dia, né? Rapaz, vou falar um negócio pra você. Esse trio, se a galera bater de frente, vai achar que é o ET Bilu lá de Varginha. Busque conhecimento. Que é isso? Heitor Esmeriz desprovido de beleza. Antônio Lupe nasceu ao contrário. Raspou o cabelo ainda. Ainda raspou o cabelo. O Pio não vou nem falar, né? Porque, enfim, parece um acidente de carro. É que, na verdade, assim, de longe, o Pio parece feio. Mas aí quando você chega perto, parece que tá de longe. Brincadeira à parte com os nossos companheiros. Ele é feio, mas tá na moda, olha. Aí, ó, o Pio aí, ó. Aí. E por mais que eu me engane, é você que tem que consertar. Você fez tudo errado, Sucesso! fez rir sem motivo algum, ainda quis me julgar, Olha botar só. a culpa em mim. Tô fora, você quis assim. Olha lá. Cansei com você. Meu Deus. Não vou mais pra lugar nenhum. Depois você põe no refrão, o Elton Grimaldi, que a gente vai encerrar o programa com a música do Pio. Tem mais ouvinte mandando áudio, tem mais gente participando com a gente, tem mensagens também em texto. Tem mensagem de texto aqui no YouTube, mandar um beijo especial para Marília Porcari Gerciano. Ela diz: que alegria receber vocês em Louveira. Venham sempre, viu, Eliel? Tá feliz com vocês por aí. Pode ter certeza que a gente vai voltar outras vezes. Tá certo. Tem mais mensagem de texto também, o Elton vai pôr no ar. Oi, galera do Arena. Oi. JP de Moraes de novo. Mas de Eu novo só não gostaria dá, de mandar um beijão pra minha filha Joana. Amanhã ela vai fazer 3 aninhos. Um abraço, bom programa. Ei, saudade dos meus 3 anos, hein? Mas que saudade, hein? Eu não lembro muita coisa dessa época, não. Mas tem uma saudade. Não tinha boleto, viu, Guarizo? Essa era a parte boa, né? Mas também não tinha Romarinho. Ah, não. Aí também... Nem piriguete. É, a única coisa que muda, né? É que naquela época a gente andava pra lá e pra cá com a mamadeira, né? Exato. 3 aninhos. Sim. E hoje a gente continua também com líquido, só mudou um pouquinho, tem gás. É. Gás e cevada, lúpulo, A parte malte. branca, né, da cor do leite fica só na parte de cima, né? Exatamente. Ai. O Emerson Santana perguntando se o nome da dupla do Pio é Piedade. Piedade. Nossa, que maldade. Os ouvintes não podem fazer isso com o nosso Rafael Pio,
Porque o Pio canta demais. Canta mesmo. Ô, Carlão, passou um mal acabado aqui e buzinou. É sinal pra você dar aquela Danielzada aí. E tem mensagem pro Carlão aqui, viu? Vai. Tem mensagem pro Carlão aí, Elton. Manda aí ela. Boa tarde, galera do Arena CBN. Impressão minha, vocês estão tomando uma aí hoje no estúdio? Parece que o Carlão de Freitas tá abrindo uma latinha toda hora aí, pô. Ó, o Carlão, o Eliel sai, o Carlão aproveita. Entregou, hein? Valeu, muito amigo. 3 vazam e não chamam a gente nessa sexta-feira. Tem um cooler aqui embaixo, você não tá vendo, Eliel. E os 2 no estúdio aproveitam. E depois diziam que eu que não fazia programa sextas-feiras. Olha aí, Guarizo. Essa é a maior fake news da história do rádio. Nossa, tá água na boca esse barulho. O único que só vem às sextas sou eu. Ô, Fábio Scheib, o Ituano afastou o André Luiz, denúncia de esquema de manipulação de resultado? Como assim, hein? Essa polêmica aí sobre aqueles bets, jogos de apostas, né? Resultados combinados aí que pegou recentemente o atleta lá do Vila Nova, agora tá causando outras preocupações e outras polêmicas também, vindo à tona muita coisa. O Ituano soltou uma nota há pouco, informando sobre o André Luiz, o volante, que é titular inclusive do Ituano, e falando que se resguarda de qualquer responsabilidade, que não há nada disso. Mas o clima, antes de uma semifinal, acaba ficando pesado pro Ituano, né? Pra jogar esse jogo contra o Palmeiras, e acaba não sendo um fator que motive os jogadores, muito pelo contrário, acaba dando até um certo problema pra isso, né, Carlão? Nossa, cara, esse negócio de aposta a gente já tem comentado aqui em várias programações, em vários debates. A hora que já estão começando, né, a investigar, vários casos estão aparecendo, mas quando o pessoal começar a mexer, né, ali no sarcófago das apostas, você vai ver o que vai aparecer de coisa. E já tá chegando num nível alto, né? Porque você pega um jogador do Ituano, semifinalista de Campeonato Paulista, integrante de Série B de Campeonato Brasileiro. Já tivemos um menino lá do Vila Nova, que a situação é muito grave. Esta investigação, ou estas investigações precisam continuar para salvar aí o futebol brasileiro. Não só o futebol brasileiro, porque o que deve ter disso aí no mundo é impressionante, né? Mas vale ressaltar que a denúncia contra o André Luiz não foi da época que ele jogava em Ituano agora, foi do Ministério Público de Goiás, quando o atleta defendia o Vila Nova, né? Sim. Foi. Pra você ver, e o Vila de novo, né? Já teve uma leva lá agora, o presidente na época falou, não tem nada a ver com isso. Agora o Vila de novo envolvido nessa história aí. Mas eles não entram, Eliel, nos clubes, eles vão subornar os jogadores. Eu também acho. Eu acho que não funciona assim, né, com os clubes. E a questão é a seguinte, o Vila Nova já nem subia nem caía. Então é na última rodada que tentaram fazer essa manipulação aí, né? Agora, se o André Luiz aprontou no Vila Nova, por que afastar do Ituano? O jogador não tem cabeça? O Ituano ficou com medo, né? Essa que é a grande verdade. Agora, se é motivo para esse afastamento, aí a gente não sabe. Eu tô vendo uma notícia aqui, Carlão, Guarizo, fiquem à vontade. Diego Pituca, que estava no Santos, foi revelado pela Ferroviária, jogador novo, foi pro Kashima Antlers, né, do Japão, tá lá desde 2001, pode pintar no Internacional. 2021, isso. Pode pintar no Internacional. Que coisa, por que os talentos brasileiros vão jogar? Pô, o Kashima não é um time... que tem grandes volantes e tal. E de repente o Pituca já vai voltar pro Brasil? Mas o que acontece? Por que o jogador argentino custa muito mais caro para ser contratado por um clube? Não é o caso aí que é um clube asiático, mas por que custa muito mais caro pro europeu do que o jogador brasileiro? Por quê? Porque o brasileiro chega lá e quer voltar. São poucos os que querem fazer carreira na Europa. Sempre tem isso, né? Não tem a Romarinho lá, né? Então. Lembra do Viola no Valência, que chegou lá, reclamou que não tinha feijão? Aí é demais. Não gostou da paella. Então. Pô, quem não gosta de uma paella, pô? Eu não sou muito fã. Eu prefiro arroz carreteiro. Pra mim é tudo igual. A única diferença é que um vai camarão, o outro não. Ponto. Mais ou menos. A paella caipira é boa também, hein? Nossa, mas uma galinhada é bom também, hein? Galinhada eu já não sou fã. Eu sou. Sou muito fã, muito bom. Mas a paella caipira é quase uma galinhada, É mais com carne de porco, né? É? É. A galinhada já vai carne de frango, né? Mas aí ela não vai em cubinho, assim, ela vai toda misturada com um monte de coisa. Você não gosta.
Eu adoro vários tipos. Por exemplo, frango frito eu gosto, mas na galinhada, assim, não. Flango frito. É bom. O chinês outro dia foi tocar um frango, uma pombinha da pastelaria. Você viu o que ele falou, Goris? Eu? É. Não, me inclui fora dessa, como Então, diria tá a Patropi. Ô, meu caro Carlão de Freitas, já você estará na transmissão do Guarani diante do Mirassol. Ele não vai estar, não. O Carlão não vai? Não. Ah, gente, vocês estão de brincadeira. O que tá acontecendo aqui nessa rádio, gente? Vocês ficam falando aí de abrir latinha, não sei o que. Quer pôr o Carlão pra trabalhar de sexta-noite? Pô, o que é isso, velho? Ô, Fábio Chaib, você vai estar? Ah, eu estarei com o maior prazer aqui, viu, Léo? Rafael Pio também estará. Rafael Pio, preciso checar a escala. Não tá? Creio que não também. Ah, mas o Lupe não tá agora porque ele vem pro jogo à noite. O do Guarani, não. Ah, gente, pode parar. Então chama o Guarizo pra acompanhar com a gente aqui, pô. Você está certo disso? Olha lá, pô. Eu tenho compromisso com meu amigo Fabinho à noite hoje. Ei, Fabinho, hein? Mas manda aí, Carlão, a sua análise Guarani Mirassol hoje, jogão, hein? Olha, Eliel, é um bom jogo, claro que vale vaga na final, vale vaga para enfrentar aí o São Bernardo, que já está classificado, né? Afinal, a decisão da Taça Independência. O Guarani vai meio que desfigurado, ou melhor, sem os seus jogadores diferenciados, né? Sem Richard Rios, sem Giovanni Augusto, sem Bruno José, o Luciano Castan já está para se apresentar lá no Cruzeiro, ou seja, quase metade da equipe principal e desses desfalques, todos foram essenciais na campanha do Campeonato Paulista, principalmente o Richard Rios, que se queixa aí de dores musculares, mas já se fala que há um clima mais pesado porque ele quer jogar no Internacional, as propostas estão aparecendo, um jogador que se valorizou, mas de qualquer maneira o Guarani oficialmente anuncia que ele está lesionado e não vai para o jogo. Diante deste panorama, eu considero o Mirassol favorito, porém isso não significa que o Guarani está eliminado. O Guarani vai com que o técnico Moisés Moura acha que deve escalar para substituir estes jogadores. E de repente pode ir lá enfrentar o Mirassol de igual para igual, conquistar um bom resultado. Quem vencer leva esta vaga. Se houver um empate, a decisão vai para os pênaltis. Mas em virtude desses desfalques, eu acho uma missão inglória para o Guarani. Mas, né, o jogo é jogado, lambaria pescado. O Fábio Chaib não cansa de falar esta frase. Mas ficou ruim para o Guarani. O panorama, em virtude destes desfalques, ele é mais favorável à equipe da casa, o Mirassol. Você também tem essa visão aí, Gorizão? Tenho, até porque o Mirassol ficou treinando, né, enquanto o Guarani está se desmontando, né? Eu conversava com o Carlão no estúdio CBN sobre o Richard Rios, não deu tempo de falar, que é a dor no adutor, né, Carlão? É. Pra mim a dor é no bolso, né? Quer ir pro Internacional. E pro Guarani seria importante o prêmio em dinheiro, né? A vaga na Copa do Brasil seria melhor, mas não tem. Mas o Mirassol é franco favorito, sim, porque o Guarani foi se remontando durante o campeonato, trocou de técnico. O Mirassol é um clube que não demite técnico há mais de 10 anos. O técnico só sai porque pede demissão. E é um time bem mais forte e joga em casa, né? E aí, Fábio Chaib? Ah, eu creio que vai ser complicado mesmo pro Guarani hoje. Esses desfalques vão apertar muito o bugre. Mas eu tô confiante, como eu falei no programa de manhã, hoje vai ser um empate no tempo normal e nos pênaltis vai dar bugrão. Com Tony pegando dois pênaltis. Eliel, rapidamente, você viu a pergunta de Thiago Freitas, né? Trabalha no jogo do Guarani aqui, por isso eu recusei o convite de Fábio Chaib. Ah, entendi. Então tá bom. 4h51, tem mais ouvinte aí antes da gente ir pro intervalo? Tem mais ouvinte aqui pelo YouTube, mandar um abraço pro Cristiano Salvione, pro Emerson Santana e pela mensagem de texto aqui pelo WhatsApp, o Fábio Veloso volta a perguntar, faz uma pergunta sobre a Copa do Brasil, se tem os potes já definidos pro sorteio e se os times da Libertadores podem se enfrentar. Não podem se enfrentar não, viu, Fábio? Tem dois potes diferentes. Os times que vieram da Libertadores, da Copa Verde, que foi o caso do Paysandu, o Cruzeiro da Série B, mas o São Paulo, quem é outro, Carlão? São 16 times, e o do outro lado do pote 2 são os de ranking menor que os grandes times, podemos dizer assim. No total são 16 times da Série A, 6 da Série B, 6 da Série C e 4 da Série D. 4 equipes da Série D, hein? Nenhum sem divisão. Entre eles o Brasil de Pelotas, né? Sim, Brasil de Pelotas, Águia de Marabá, Nova Iguaçu,
Nova Iguaçu fazendo uma campanha legal dentro da Copa do Brasil, hein? E o outro... Aí já não vou lembrar de... Vamos Mas de pegar qualquer aqui maneira, pra informar bem o ouvinte. Tem um envolvido, né, com o futebol de Campinas, que o Brasil de Pelotas eliminou a Ponte e vai disputar a Série D nesta temporada. Tá certo. Vamos pro intervalo rápido, na volta a gente fala da Ponte. Ponte joga amanhã em Ribeirão Preto contra o Comercial. E eu vou desafiar vocês a tentarem adivinhar o sarcófago de hoje. Vamos lá! Arena CBN. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa CBN Campinas. O melhor preço de pneus em Campinas é na oficina T-Service. E se você encontrar preço mais barato, traga a comprovação para a gente que cobrimos na hora. E ainda a montagem, alinhamento e balanceamento são gratuitos. Somos a melhor oficina para cuidar do seu veículo Toyota, com mais de 6 anos e outras marcas em Campinas. Venha nos conhecer. Estamos na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 434, próxima à Torre do Castelo. Telefone 19-3370-4200. Juntos salvamos vidas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Hoje é sexta-feira. Ô, sexta-feira, é hoje, hein? Mas amanhã é sábado, Carlão, e tem Ponte Preta contra o Comercial. O que tem que fazer a Macaca para surpreender aí o primeiro jogo desta vaga, valendo vaga na semifinal da Série A2? Ele é, em primeiro lugar, encarar verdadeiramente como uma decisão. Isso não aconteceu contra o Brasil de Pelotas, que foi aí a grande decisão até aqui da temporada para a Ponte Preta. Não vai ser um jogo semelhante ao que ocorrera na primeira fase, em que a Ponte empatou com o Comercial, a Ponte com o time reserva. O Comercial é uma equipe que vai partir para cima, aguerrida, uma atmosfera de final de campeonato em Palma Travassos, e a Ponte vai ter que jogar muita bola para conquistar um resultado positivo, trazer o jogo vivo aqui para Campinas, para aí, quem sabe, na terça-feira, carimbar o passaporte rumo à semifinal. A novidade na delegação da Ponte é a presença do Meia Elvis. Ele trabalhou com o grupo durante toda a semana, resta saber em qual intensidade ele trabalhou, mas de qualquer maneira ele vai fazer parte da delegação, ou faz parte da delegação que está seguindo para Ribeirão Preto, e se ele jogar, sem dúvida alguma, é algo importante para a Ponte, porque ele é um jogador diferenciado e tem condições de ajudar a equipe do técnico Hélio dos Anjos nesta caminhada rumo à Série A1 do Paulistão. E a Ponte, Guarizô? Com o Elvis, o meio-campo fica afinado, né? Eu diria que fica meio rock and roll. Isso. Queria lembrar, você pode me ajudar, porque você saiu de Ribeirão muito depois de mim, eu saí em 2015, mas o Comercial tem meio que uma síndrome jogando em casa também, né? Você pega a final da A3 ano passado contra o Noroeste. Então, o torcedor comercialino é apaixonado, né, em proporção menor pelo tamanho da cidade e pelo número de torcedores. Eu vejo o torcedor do Comercial com perfil parecido com o torcedor da Ponte. O Comercial pode sentir um pouquinho dessa pressão também. A Ponte tem mais time, né, mas tem que guerrear, né? Como diria Rodrigo Caio ao time do Flamengo, se não correr, não dá pra ganhar. E aí, Fábio Scheibe, Ponte Preta e Comercial? Jogo complicado pra Ponte. Tô prevendo que o Comercial vai jogar a vida amanhã, né, contra a Ponte Preta nesse primeiro jogo, para tentar fazer a classificação desse primeiro jogo, já que aqui no Moisés Lucarelli, jogo da volta na próxima terça-feira, é muito complicado pro Comercial. Eu creio que o Comercial amanhã vai para cima da Ponte, sim, mas a Ponte consegue se manter bem, vai conseguir levar o empate de Ribeirão Preto para decidir no Moisés Lucarelli aqui, e chegar à semifinal da Série A2. Tá certo. Vamos lá. 4 horas e 57 minutos. Abre aí, Elton Grimaldi. Era um domingo.
18 de março, 17 de março. Aí eu tenho que ir no dia seguinte. De que ano, Eliel? Não posso falar. 17 de março de que ano? Em campo, de um lado, Guarani. Do outro, o Juventus, da Moca. No Guarani, tinha o Carlão. E no Juventus, tinha o Walter. E aí, Carlão de Freitas? Caramba, Carlão no Guarani sem ser o zagueiro que passou há pouco tempo aqui com a camisa bugrina. Um Carlão do passado. Não sei se é do passado. Meu Deus. Essa é um chute, mas sem a menor convívio. Walter, né? Walter é um nome abrangente, né? Vamos lá. 1900 e... Eu vou pra cá. 1983. Guarizo. Carlão e Walter. Com certeza não é aquele jogo que o Guarani perdeu, mas foi aplaudido porque a Ponte foi rebaixada. Vou colocar aí 1980... Não, 80 não. 80 não tinha Carlão. 1976. Bom palpite. Fábio Scheibe. Se foi um bom palpite, aqui está perto. Então devo pensar que seria 74. Posso bater o martelo? Manda bala. Vai. Antônio Lupi. Aprende, Antônio Lupi. Você tem que ser igual o Ronaldinho Gaúcho. Olha para um lado e bate para o outro, toca para o outro. Tá pensando o quê? É isso. Guarani 1, Juventus 1. Jogo no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani estava em campo com Damas. É Damas? Dimas, né? Dimas, Ferrari, Ditinho, na verdade, Diogo, Hilton e Carlão, Dorival, Amauri, Vicente e Telê. E depois Paulo Leão. Telê que é Telê Santana. Exato. Então Paulo mais Leão e Galé. Rapaz. E o Juventus com Moraes, Donizete, Milton e Walter, Clóvis e Jair, Gilberto, Luizinho, Joaquinzinho, Walter Prado e Antoninho. Este é o time do Juventus. O teto do Juventino foi marcado pelo Joaquinzinho aos 37 minutos do primeiro tempo. Depois, de falta, quem fez o gol do Guarani? Diogo. Tião Macalé. Bora. Cobrando falta, 1-1. Esse jogo foi empatado no dia 17 de março de 1962. E por 14 anos. Tá pensando o quê? Aprende, Antônio Lupe. É assim que você pega a galera. Fechamos o sarcófago. Quem passa? Guarani ou Mirassol, Guarizo? Mirassol. Desculpa, torcedor bugrino, mas Mirassol. Deu uma travada. É chato a gente falar no programa de Campinas, mas Mirassol é o favorito. Quem faz? Passa Mirassol. Guarani nos pênaltis, Eliel. Quem passa o primeiro jogo, quem vence? Ponte Preta e Comercial. Da Ponte no primeiro jogo. Fábio Scheibe. 1-1. Carlão de Freitas. Ponte Preta vence. Palmeiras. Palmeiras quem mesmo? Ituano do Fábio Scheibe. Palmeiras ou Ituano, Guarizo? Palmeiras. Fábio Scheibe. Palmeiras. E aí, meu caro Carlão? Palmeiras. Nada. Absolutamente nada tira a vitória do Ituano diante do Palmeiras. Aí, quero saber. Boa sexta, aproveita a sua sexta, aproveita o fim de semana, a gente se vê na segunda. Valeu, Elton, valeu, Naldo, valeu, Daniel, valeu. Tchau, fui. Repórter CBN.